Olá, boa tarde. Os líderes partidários definem nesta semana a partilha das comissões temáticas permanentes da Casa. Ou seja, eles vão decidir que partidos podem ocupar a presidência de cada um desses colegiados. Após a eleição do presidente do Senado e da nova mesa, as atenções agora estão voltadas para as comissões temáticas. Em seu discurso de posse, o presidente Rodrigo Pacheco disse que pretende retomar os trabalhos das comissões, provavelmente no formato semipresencial. A definição das comissões obedece, tanto quanto possível, o critério da proporcionalidade partidária, que permite ao partido com a maior bancada de senadores fazer a primeira escolha da comissão que gostaria de presidir. A segunda maior bancada faz a segunda escolha e assim sucessivamente. Todos os partidos podem lançar candidatos. O nome de quem vai presidir o colegiado passa necessariamente por uma votação. As negociações para definir as novas presidências ainda estão acontecendo. Mas, durante a abertura dos trabalhos legislativos, alguns senadores já sinalizaram as comissões que seus partidos devem ocupar. Com certeza o partido assumirá uma comissão. Eu, no caso, era presidente da CAS, nos últimos 2 anos. A princípio, eu acredito que a própria CAS possa continuar com o Podemos, mas ainda não tem nada definido até esse momento. O senador Jacques Wagner vai ser presidente da Comissão de Meio Ambiente. O senador Humberto Costa vai ser presidente do Direitos Humanos e o senador Jean Paul vai ser o líder da minoria. Eu creio que logo, logo a gente vai ter essa definição, logo, logo a gente vai ter essa conclusão. Seria bom antes do Carnaval, para que a gente possa já começar a discutir coisas importantes para o nosso país, para a população brasileira. Tá bom? É isso que eu espero. E rápido. Ainda não há definição de qual partido vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Casa. Pelo critério da proporcionalidade partidária, a indicação caberia ao MDB, mas há a expectativa de que o senador Davi Alcolumbre, do Democratas, seja o indicado. O PSD, partido que tem a segunda maior bancada, deve ficar com as comissões de assuntos econômicos e a de assuntos sociais. E o PSDB deve presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia. Essa composição ainda não está fechada. O Colégio de Líderes tem reunião marcada para esta terça-feira para tratar do assunto e deve definir, inclusive, como será o formato das reuniões das comissões temáticas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai analisar a possibilidade de instalação da CPI da Covid-19, que pretende investigar a atuação do governo federal no combate à pandemia. O pedido de abertura da CPI foi protocolado na semana passada com 30 assinaturas. O presidente falou sobre o assunto em uma entrevista coletiva concedida em Belo Horizonte na sexta-feira. Esse pedido de comissão parlamentar de inquérito foi encaminhado na data de ontem pelo senador Randolfo Rodrigues, já com 31 assinaturas, ou seja, além do mínimo legal exigido. Há lá uma exposição sobre fato relativamente ao enfrentamento da pandemia e é uma análise que nós faremos com a ligeireza que se espera de uma avaliação desse tipo, para identificarmos se há o cumprimento de todos os requisitos objetivos para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito ou não. Lembrando que a comissão parlamentar de inquérito ela tem índole constitucional. Eu defendi as prerrogativas dos senadores e das senadoras ao assumir o Senado Federal e uma dessas prerrogativas é requerer as comissões parlamentares de inquérito que achem devidas e, obviamente, que eu vou fazer a análise disso e, à luz do que determina a Constituição e o regimento, tomaremos uma decisão sobre a instalação ou não dessa comissão parlamentar de inquérito. De qualquer modo, enquanto não se delibera a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, na data de ontem nós já aprovamos no plenário do Senado Federal um requerimento para o comparecimento do ministro de Estado da Saúde, general Pazuello, para que esteja no Senado Federal a dar as explicações aos senadores e às senadoras sobre a política do Ministério da Saúde relativamente ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Os acertos, os erros, sobretudo os erros que precisam ser explicados aos senadores, e esse comparecimento deve se dar nas próximas semanas. O que esperar do cenário econômico do Brasil neste ano? 2021 pode ser melhor que 2020?
Quais são os desafios para a recuperação ainda em meio à pandemia do coronavírus? É o que veremos agora na primeira reportagem da série sobre os caminhos da economia. O ano passado começou com o otimismo dos economistas, apesar da crise política. A previsão era de que o desemprego e a dívida pública caíssem e o país crescesse 2,24%, o que seria a maior taxa desde 2014. Só que ninguém contava com a disseminação do novo coronavírus. No Brasil, o primeiro caso registrado de infecção foi no dia 26 de fevereiro. Comércios fecharam as portas, muita gente foi demitida e a área da saúde demandou despesas extras. A pandemia gerou uma recessão mundial pela necessidade do isolamento das pessoas. Hoje ainda existe um medo embutido nas famílias de voltar a sair, voltar a consumir, voltar às atividades básicas e com isso faz com que há uma retração. Pouco antes de 2020 terminar, os especialistas e analistas de mercado acreditavam que o crescimento econômico poderia ser retomado em 2021. Mas diante de uma segunda onda da doença, da notícia do Banco Central de que investidores estrangeiros retiraram 8,5 bilhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil no ano passado e de tentativas frustradas de privatizações com capital internacional, a expectativa agora é de que ainda não haja essa recuperação. E para que a economia não piore, existem algumas condições. Uma das principais esperanças é o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19. A vacinação trará uma tranquilidade, não só para a população, mas também para as atividades econômicas que se retomarão e assim poderá ser recontratadas as pessoas e com isso a população terá mais dinheiro no bolso. O quanto antes a população estiver imunizada, o quanto antes a economia volta a funcionar a pleno vapor. Então a vacinação é a variável-chave nesse momento. O diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Josué Pellegrini, aponta mais 2 fatores determinantes. O primeiro é o desempenho da economia internacional, né? Que tem um efeito muito importante sobre a evolução da economia brasileira, né? Especialmente no que tange a economia chinesa, né? A recuperação da economia chinesa e da política fiscal e monetária que será adotada nos países centrais, né, no enfrentamento da crise. Um outro fator determinante, né, que eu gostaria de chamar a atenção é a questão fiscal. Tá? A depender de como for a gestão fiscal, o desempenho da economia poderá ser pior ou melhor, né, do que um cenário básico aí de crescimento mediano, né, na faixa dos 3%. O senador Espiridião Amin explica como a reindustrialização e a competitividade do Brasil no setor primário também podem alavancar a economia brasileira. Nenhum país do mundo tem as virtudes que nós temos em matéria de agronegócio. Temos sim que valorizá-las, saber certificá-las, fazer um monitoramento dos nossos indicadores de sustentabilidade, que são altamente positivos, para valorizar aquilo que nós vendemos, desde matéria-prima, soja, por exemplo, até os produtos da nossa agroindústria. E o segundo grande vetor a nosso favor é a reindustrialização inteligente. A pandemia mostrou o nosso grau absurdo de dependência em relação a insumos, componentes, tanto para indústrias tradicionais, como por exemplo a indústria têxtil, quanto para indústrias mais modernas, pioneiras, como aquelas derivadas da tecnologia de informação e comunicação. E a pauta econômica domina esta primeira semana dos trabalhos efetivos do Congresso. A instalação da Comissão Mista de Orçamento, retomada dos trabalhos da Comissão Mista da Reforma Tributária, discussão da reforma administrativa e autonomia do Banco Central estão na pauta. Veja com a jornalista Antônia Márcia Vale.
Com 10 meses de atraso, a Comissão Mista de Orçamento deve ser instalada nesta terça-feira. A decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, via Twitter. A CMO tem de concluir os trabalhos com a entrega do orçamento deste ano até o dia 31 de março. Além das dificuldades normais de estimar valores, conciliar a arrecadação de impostos com despesas, investimentos públicos e emendas parlamentares, este ano a CMO tem o desafio de fazer caber dentro do teto orçamentário um novo auxílio emergencial para a parcela mais pobre da sociedade, fortemente atingida pela Covid-19. Lira anunciou que também nesta terça dará o pontapé inicial na reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e afirmou que ela vai chegar ao plenário. Enquanto isso, no Senado, o presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, montou um cronograma para concluir a votação da reforma. Em conversa hoje cedo, o senador me informou que o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, deve ser apresentado na comissão até o dia 23 deste mês e votado até o dia 4 de março. Em seguida, esse relatório deverá ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça como um substitutivo da PEC 110, que já está lá. Aprovado, o relatório segue para plenário. O senador está otimista com a aprovação da reforma tributária ainda neste primeiro semestre, inclusive na Câmara, pois, segundo ele, o grande mérito desta reforma é simplificar a arrecadação de impostos sobre o consumo. Roberto Rocha garantiu que não haverá aumento de carga tributária, mas também não terá redução. Economia, educação, meio ambiente, comportamento. Todos esses setores das nossas vidas foram afetados quando a pandemia colocou sob ameaça a nossa saúde. A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens com uma pergunta: como será o mundo pós-Covid? De repente, um ser invisível a olho nu se espalhou pelo planeta, infectando milhões de pessoas, trazendo doença e morte. A pandemia do coronavírus mudou o comportamento, fechou fronteiras, paralisou economias, incorporou ao vocabulário do dia a dia termos como quarentena, lockdown, média móvel, distanciamento social. A cada instante, desinfetamos as mãos. Fora de casa, aprendemos a usar máscaras. Em tempo recorde, cientistas e pesquisadores desenvolveram vacinas, o único meio eficaz de bloquear o contágio e a progressão da Covid-19. Nos meios de comunicação, muito ruído e muita pressa também em definir o novo normal. Afinal, quando muitos países já celebravam uma certa tranquilidade, deram de cara com a segunda onda. Nós temos exemplos de situações absolutamente dramáticas em que a humanidade conseguiu encontrar dentro de si mesma força suficiente para responder a esses desafios. Na Europa, ao final da Idade Média, por exemplo, a peste negra dizimou cerca de 2/3 da população do continente. Depois da peste negra, a Europa protagonizou aquele que talvez tenha sido o maior movimento de renovação cultural da humanidade, chamado Renascença ou Renascimento, envolvendo a ciência, as letras e as artes de uma forma geral. 100 anos atrás, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Um dos mais conceituados psiquiatras e historiadores do país resgatou nos registros oficiais e nas reportagens de então as consequências dessa tragédia aqui no Brasil e comparou com o cenário da pandemia do coronavírus. Publicado numa revista científica, o trabalho recuperou notícias que nos dias de hoje seriam consideradas fake news. Os jornais publicavam constantemente fórmulas milagrosas de um pajé, não sei do que, de um ex-escravos que deu uma fórmula secreta, aquela coisa toda. E a pandemia era um grande pandemônio também de coisas que saíram nos jornais, essa coisa toda. A cachaça, o conhaque, todas as bebidas alcoólicas e o limão se tornaram itens extremamente luxuosos. A inflação foi lá para cima, um limão custava uma fortuna. Desapareceram todas as cachaças de limão da praça.
e, ao que parece, não resolveu o problema das pessoas. Né? Como é que o mundo reagiu? Veio a década de 1920, de uma extraordinária efervescência cultural nas artes visuais, na ciência, na literatura. São exemplos de que por detrás de grandes tragédias, de situações aparentemente intransponíveis, a humanidade encontra em si mesma, dentro de si, força suficiente para superar e construir o novo. A descoberta de vacinas eficazes contra o coronavírus trouxe esperança, mas a imunização em larga escala implica produção, distribuição e aplicação em 8 bilhões de habitantes do planeta. E mais uma pergunta sem resposta. Será que, a exemplo da influenza, a vacina da Covid-19 também terá que ser renovada ano a ano? É uma questão de tempo para que ocorra uma mutação que escape da vacina, por assim dizer. E isso seria um grande perigo. Portanto, esses estudos devem continuar e é bem possível que, se ocorra uma mutação a esse nível, a vacina ela tenha que ser modificada, utilizando essa própria variante para produzir a nova vacina. Então existe sim um risco de que a vacinação fique periódica. Não sei de quanto tempo, se será anual. Isso muito vai depender de como a doença vai evoluir daqui para frente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.